Nação flamenguista, o Flamengo vencendo aí o Botafogo, né? 3-0, poderia ter sido um placar até maior. Mas eu acho que o importante foi a vitória, né? A boa atuação, queira ou não queira, o Flamengo teve uma boa atuação. Em nenhum momento o Botafogo colocou perigo no Flamengo. E olha que o árbitro, né, fez por onde ajudar o Botafogo, né? Um pênalti, claro, escandaloso. Mesmo assim, aqui tem aqueles árbitros que preferem fazer vista grossa. Foi o que aconteceu. Fez vista grossa, deixou o jogo seguir. A sorte que o Flamengo dominou, passou por cima do Botafogo, foi um 3-0, não sentiu falta desse gol. Mas, claro, pessoal, poderia aí o juiz ter marcado esse pênalti, claro, né? E, sem sombra de dúvida, o Flamengo colado ali no Palmeiras, na liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vacilar, o Flamengo está encostado. Claro, tem esse confronto direto no domingo, né? Eu sou mais Flamengo. Já faz ali 8 anos que o Palmeiras não sabe o que é uma vitória em cima do Flamengo em Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai levar esse tabu. O palmeirense ficou preocupado, né? Que tinha muito palmeirense, a mídia paulista achando que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro hoje. Eles iam vencer e que o Flamengo ia perder. Calma, pessoal. Calma que ainda tem domingo, né? Aí domingo, vocês se preparem. Domingo o Flamengo vem como um rolo compressor pra cima do Palmeiras. Eu não tenho nem um pingo de dúvida, né? E o que será que Felipe Luiz achou desse jogo? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Flamengo TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Esse período é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são. Buenas noches, Felipe, por aquí, José Fernández para el Televas. Quería preguntarte por el Impulgar, no solamente por los 30 minutos del día de hoy, sino que también por este proceso de más de 3 meses que estuvo apartado, que hubo una cirugía, un postoperatorio y un proceso para volver a estar en condiciones de disputar estos minutos. ¿En español? ¿Te quieres en español? ¿Cómo que no? O Eric já falei para vocês, um pilar na nossa equipe, um líder dentro e fora do campo, um jogador fundamental pelo entendimento de jogo em todas as fases, e também de ocupação de espaço, um jogador muito diferente, que fez muita falta. Então cada vitória, cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado sempre por esses jogadores que agora não estão conseguindo estar no campo, e ele era um deles. Agora estamos muito felizes de tê-lo de volta. Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Ainda te perguntando sobre o Pulgar, que você retorna hoje, e agora com a concorrência um pouco maior, né? Nós ainda não tinha o Saúl, na Copa do Mundo quando ele se lesiona, até já tinha o Jorginho, mas agora a concorrência é mesmo. Eu queria saber se você entende que todos esses jogadores, esse meio campo, eles podem jogar juntos. Você pensa em algum planejamento já, mudar algum posicionamento para ter esses jogadores juntos? Obrigado. Bom, vocês já estou um ano que vocês já devem me conhecer bem, né? Que vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo que eu preparo sobre o adversário, do que eu penso que é melhor para a equipe. E vão ter momentos que vão jogar uns, vão jogar outros, vão ter momentos que vão jogar todos eles juntos, dependendo do que o jogo pede. E é assim que eu trabalho. Mas não só ele, porque hoje eu quero falar aqui do Everton, que é super criticado, e é da base. Vocês em geral, como vocês estão aqui em geral, pedem muito jogadores da base, mas quando entra no jogo da base e não vai bem, são os massacrados. E eu vejo o dia a dia dele, eu vejo que esse jogador se doa para o clube, não só para a equipe, para o clube. E quando entra, sempre entra em fogueira, entra em jogos mais difíceis e dá contra o mercado. E isso tem o meu reconhecimento. Então, nós temos 6 volantes hoje no elenco, com o Saúl, que pode jogar mais posições, e no final precisamos de todos. Então é importante que estejam todos disponíveis. Felipe, boa noite. Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Na saída do campo, Pedro, em uma entrevista, ele disse que é importante o jogador ter sequência para desempenhar bem e entrar em um jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a confiança e a sequência do jogador, né? E que ele espera que daqui para frente, né? Ele fala que ele quer estar em campo, ter sequência, ele espera que seja assim daqui para frente até o final da temporada. Eu queria que você falasse sobre isso, o teu modo de trabalhar. Você olha para o adversário, troca bastante os jogadores em função do adversário, mas tem esse contraponto de um jogador importante como o Pedro, que é artilheiro, um dos artilheiros da equipe,
pensando no que é melhor para a equipe, acima do interesse pessoal tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Maria do Litoral News. Você vai encerrar no Brasileiro uma sequência contra equipes do G6 do campeonato no próximo domingo contra o Palmeiras. A minha equipe que assumiu a liderança na última rodada, hoje venceu, tinha vencido também durante a data FIFA. Mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser livre, mas é importante demais vencer para alcançar essa liderança. Queria uma projeção sua desse compromisso, é um grande jogo, se chama de superclássico do Brasil, e também do momento da equipe adversária, que vem de 3 grandes resultados com goleada. Então você vai encarar esse Palmeiras dentro de casa, no Maracanã, e se você acredita que esse jogo, mesmo nos pontos corridos, tem características de mata-mata, poderão até ser uma prévia da Libertadores. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou mais caro, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos. E o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Boa noite, Felipe, da José do Coluna do Fla. O Flamengo passou por um pequeno momento de oscilação e agora, com essa vitória sobre o Botafogo, o Flamengo retoma, a princípio, essa confiança no momento importante da temporada. Agora pega o Palmeiras e depois já pega o Racing na Libertadores. Como que você está tratando essa questão do mental do Flamengo, tanto para o jogo contra o primeiro jogo contra o Racing, quanto também para o segundo? É claro, você fala do trabalho de jogo a jogo, mas a gente sabe que esse jogo a jogo muito vai se passar também pela semifinal da semana que vem. Bom, o mental, sempre que chegam momentos de pressão, momentos importantes da temporada, todos os times tendem a se sentir impressionados, tendem a cometer mais erros, como tem jogadores muito experientes, jogadores que já foram campeões durante sua carreira e que continuam com a missão. Eu espero poder afrontar esses jogos de muita pressão com a mesma calma e tranquilidade que viemos enfrentando todos os jogos agora. Uma coisa que eu quero que eles não mudem absolutamente nada do que eles vêm fazendo, que eles continuem jogando e não se deixem influenciar pelo que se fala, porque muitas vezes o resultado pode ser que não seja positivo, se fala de oscilação de resultados, mas a gente tem que ser muito claro e sincero com o que estamos vendo dentro do campo. Isso que eu sempre tento passar para eles. O mental vai muito mais em não perder a linha com o árbitro, por exemplo, hoje outra vez. Em todos os jogos está acontecendo. Isso é muito mais difícil. Os jogadores mantêm o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais. O que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo. Isso que me preocupa e manter os jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Na frente, tudo bem? Boa noite. Gabriel Walker, canal Paparazzo de Revista Placar. Felipe, deixa eu perguntar sobre 2 jogadores específicos. Um deles é o Carrascal, que entrou mais uma vez, foi importante, acabou dando uma assistência. É um jogador que vem se destacando. Como é que você está enxergando essa evolução? Algumas das coletivas passadas, você disse que acaba aprendendo com alguns erros. E acabou de citar também agora, por exemplo, que o jogador vive uma boa fase, você também às vezes vai ter opiniões e decisões que às vezes não vai ser as melhores. E você disse que o campo fala. O Bruno é um dos jogadores que mais tem minutos em campo, Bruno. E os números em comparação ao Pedro são bem inferiores. A sua defesa é muito sólida. Essa solidez no ataque também não é necessária nessa reta final. A manutenção do Pedro, desculpa para falar, porque era o Pedro que eu ia fazer a pergunta, os colegas fizeram, não só para perguntar isso. O Pedro tem números de um jogador que é decisivo, é letal. Não é interessante, de repente, lá, respeitando o adversário nessa reta final, você também tem esse equilíbrio que você tem na defesa. Na frente, porque de fato o Flamengo precisa de gols. Teve uma queda muito grande e agora, depois desse jogo, ainda é possível imaginar o Flamengo sem Pedro na frente? Vou repetir
pequenos não, por exemplo, vocês falam do Bruno como se o Bruno não soubesse fazer gol, né? Como se ele não soubesse, como se ele não tivesse números no Flamengo. Eu repito uma vez mais, para mim, o mais importante é a equipe. E se eu acho com as minhas condições, que em um jogo determinado tem que jogar o Bruno e não o Pedro, eu tenho que jogar o Bruno e o Pedro e não o Arrasca, eu vou tomar essa decisão. E vocês aí estão livres, à vontade para poder criticar o treinador da forma que vocês quiserem. Depois, quando ganhar ou perder, você é o que vou botar a cara. Então eu vou com as minhas convicções até o final. Felipe, boa noite. Sobre narrativas, ambiente externo, né, quando você consegue controlar política do Flamengo e Palmeiras, quanto você se preocupa ou tenta blindar os caras do seu vestiário em relação a isso tudo, marca para lá, liga para lá, enfim, essa discussão toda que é comercial e política. E também, você confirma que a gente deu uma matéria hoje, né, várias fontes confirmando, jogadores e tal, mais satisfação com o tom talvez do Flamengo nas suas contas oficiais esteja usando, né, para provocação de rivais. Como é que você vê essa situação do Flamengo no âmbito político, no âmbito das redes sociais, e se isso de alguma forma influencia o seu equipe? O trabalho é única e puramente com os jogadores, nível tático, técnico, treinos, jogos plano de jogo, um assunto que não me compete. Felipe aqui, Fernando Bisotti da Rádio Bandeirantes FM. Eu queria que você falasse sobre o Samuel Lino, né? A contratação mais cara da história do clube, de 2 milhões de euros. Ele vem sendo titular frequentemente com você, mas oscila bastante no campo. Você costuma dizer que o campo fala. Eu queria entender o que o Samuel Lino está falando no campo para você, para ele poder ser titular com tanta frequência como ele vem sendo. Bom, vou perguntar primeiro porque o campo fala, para mim, pode ser que ele fale de forma diferente para vocês, você no caso, porque o Lino faz exatamente o que eu peço para ele fazer. E muitas vezes ele vai ter jogos abaixo, como o Pedro também tem, como o Arrascaeta também tem, como o Luiz Araújo também tem, e os próprios volantes também tem. Todos eles. Enquanto o jogador estiver fazendo o que o treinador pede, e eu acho que ele está melhor que os outros para poder desempenhar, então ele vai continuar jogando. Enquanto não tiver essa concorrência interna e eu achar que ele é o melhor, ele vai continuar. Então o importante é que o Samuel Lino faça exatamente o que o treinador peça para ele fazer e desempenhe o papel que eu peço para ele fazer. Enquanto ele faça isso, ele vai ter a confiança do treinador. Sempre, vou estar aqui para defender ele sempre, porque pode ser que ele esteja mal para vocês, mas para mim ele está fazendo exatamente o que eu quero que ele faça. Felipe, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Hoje você preservou 2 jogadores, 3 na verdade, não, o Ala também não foi relacionado, mas 2 deles que costumam ser titulares com mais frequência, o Saúl e também o De La Cruz. Como é que está a situação desses atletas, já que o Flamengo tem um jogo altamente decisivo no próximo domingo e vai precisar de todas as suas peças à disposição, já que o Palmeiras queria que você comentasse sobre o adversário, independentemente de todas as polêmicas, o Palmeiras vem crescendo e obtendo resultados muito bons dentro de campo. Sim, como eu falei, o Palmeiras está num excelente momento. Vai ser um jogo de altíssimo nível. Mesmo nível que foi nós e Cruzeiro na última semana, 2 semanas atrás. Sobre quem? Esqueci. Saúl e Saúl, De La Cruz e Ala. Não treinaram na semana da FIFA, então estão recuperando de incômodos. Cada um tem um problema que o médico já informou vocês. E esperamos poder recuperá-los antes possível. Não sei se vão chegar no grupo também, sinceramente, mas estão aí na fase final. Felipe, boa noite, Ferreira, Canal Globo. Qual foi a data FIFA em algum jogo você que na coletiva que é preciso aproveitar essa data FIFA para retomar algum comportamento que se perde em consequência da grande partida? Um desses. Pessoal, só uma opinião aqui, se o Flamengo perder Saúl também para a semifinal da Libertadores, eu acho que é uma grande perca, né? Que é uma dupla de volante ali que vinha dando muito bem, né? Saúl e Jorginho. Ok, tá voltando pro Pulgar aqui, vale ressaltar, voltou bem, a gente sabe que é um jogador de qualidade, eu acho que o Flamengo ganha com Pulgar, né? Mas a perca de Saúl, isso aí é muito ruim para o Flamengo, né? Por outro lado, tem a volta de Pulgar, né? Que tá voltando e tá voltando bem, né? Por exemplo, a finalização. O Flamengo foi letal no jogo. Como é que foi na sua avaliação essa data FIFA? Você aproveitou realmente? Você já viu o campo hoje, né? Você está feliz com a retomada? Como é que você avalia esse tempo?
pesada de jogos e viagens, e mais se perdendo. Então é importante sempre ter semanas cheias para poder retomar, corrigir com vídeos, dar outra vez detalhes do modelo de jogo para que os jogadores possam absorver novamente. E normalmente depois de uma semana o time costuma se comportar da forma que eu gosto. Então sempre é bom ter essa sequência. Felipe, desculpa. Boa noite. Você falou agora que uma coisa que te preocupa são 12 faltas marcadas erradas durante o jogo. Hoje a gente teve um lance claro ali de pênalti no Luiz Araújo que o VAR sequer chamou. Queria saber o que te preocupa mais, é essa omissão do VAR nos jogos do Flamengo ou se essas faltas e esses cartões amarelos que são distribuídos aí ao longo do jogo sempre pesando mais pro lado do Flamengo. Obrigado. O que me preocupou nos últimos jogos e me preocupa mais foi o difícil, tão difícil que é o Flamengo para dar uma falta a favor do Flamengo e tão fácil que é contra o Flamengo. Então, assim, são vários critérios de faltas iguais dentro do campo que são tomadas de forma diferente. Isso é o que mais me tira do sério. Então, às vezes, um toquezinho leve da área é falta, mas por causa da defesa, na defesa, mas no meio do campo uma porrada nas costas não é falta. E aí acaba gerando um escanteio e acaba gerando que o time não saia de trás, como aconteceu hoje com a Arrascaeta de costas. Isso aí é o que mais me tira do sério, né? Porque a sensação que eu tenho, o Flamengo não precisa dessa falta. Eles conseguem, eles são bons. E não estão aplicando o que está falando a jogada. Isso realmente me dói. A única coisa que eu quero é, como o Botafogo soltou na nota, que a gente não fale de juiz, que eles passem neutros durante o jogo, só isso. Falem dos jogadores. O Felipe aqui na tua frente se ajudou. Eu queria que você falasse um pouquinho do jogo, por favor. Eu acabei de olhar aqui. Pois é, pessoal, Felipe Luiz aí sendo bem realista, né? Incrível quando acontece as faltas em prol do Flamengo e contra o Flamengo, né? Você viu que qualquer coisinha o juiz dava cartão para o Flamengo, né? Já para o Botafogo passa despercebido. Um pênalti, claro, né? Eu sempre estou dizendo aqui, né? Um pênalti, claro, que poderia ter sido decisivo. Graças a Deus não foi decisivo, né? Graças a Deus, porque o juiz passa despercebido, o VAR passa despercebido e é assim que eles vão minando, né? É assim que eles vão deixando o time do Flamengo mais chateado. Mais chateado. É uma pena, né? Porque eu acho que o campeonato fica cada vez mais manchado. Se é para marcar, vamos marcar para os dois, né? Felipe Luiz deixou bem claro aí. Outra coisa, pessoal. Eu acho que o Flamengo chegou de vez no Palmeiras, viu? Sei que tem muito torcedor aí do palmeirense, né? Palmeirense achando que Flamengo não ia vencer o Botafogo, achando que o Palmeiras ia ser campeão hoje. E eu sempre dizendo, pessoal, calma que eu acho que o Palmeiras não vai ser campeão, não. Pelo menos nessa rodada, né? O campeonato continua em disputa. O Flamengo continua mais vivo do que nunca. Sem sombra de dúvida. Colou, né? Se o Flamengo vencer o Palmeiras no próximo jogo aí, que é no Maracanã, só para lembrar aqui que faz 8 anos que o Palmeiras não sabe o que é uma vitória pelo Campeonato Brasileiro em cima do Flamengo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida não que o Flamengo é favorito. Para mim, o Flamengo é mais do que favorito, né? E vamos torcer aí que o Flamengo ganhe esse jogo aí contra o Palmeiras, né? Faça um grande jogo como fez hoje, né? Como fez hoje. A gente espera que o que muitos estão achando aí, a gente espera que seja totalmente o contrário, porque tem muita gente achando aí que o Flamengo ia dar adeus, que o Flamengo ia perder o campeonato brasileiro, né? E parece que o Flamengo está na briga novamente, né? E agora o Palmeiras que se cuide, que o Flamengo colou na liderança, né? O Flamengo voltou a jogar bem, o Flamengo fez uma boa partida, poderia ter sido uma partida mais tranquila, sem sombra de dúvida, né? Mas, como eu sempre digo aqui, o juiz sempre contra o Flamengo, né? Fica até chato a gente tá
tá falando isso toda hora, pessoal. Eu acho que vamos deixar. Eu vou fazer como o Landim. Tem que ser contra tudo e contra todos, né? E essa partida aí contra o Palmeiras vai ser uma final, né? Se o Flamengo vencer, vai ficar empatado o número de pontos, mas com uma vitória a menos, né? O Palmeiras continua na liderança, mas vai faltar 10 rodadas, né? E muita coisa vai acontecer, pessoal. Muita mesmo, eu não tenho nem a sombra de dúvida, né? Eu sempre vinha dizendo, pessoal, o Campeonato Brasileiro não vai ser decidido agora. O Campeonato Brasileiro ainda vai longe. O Campeonato Brasileiro ainda vai longe, né? Tinha muita gente achando que o Palmeiras ia vencer, que o Flamengo ia perder, ia subir para 6 pontos de diferença, que o Palmeiras ia ganhar a final de semana, ia para 9 pontos de diferença. Não foi isso que a gente viu, né? A gente viu aí, foi um Flamengo dominante, o Flamengo dominou, teve 60% de posse de bola, mais oportunidade de gol. O Botafogo não criou uma sequer oportunidade de gol, chutou muito de fora da área por cima, não colocou o Flamengo em momento nenhum em perigo. Com um 3-0, eu posso dizer aí que foi um massacre, né? Foi um massacre, né? Foi um 3-0 sem tomar conhecimento, foi um 3-0 que poderia ter sido mais. Alguns jogadores individualmente se saíram muito bem, como Felipe Luiz aí. Felipe Luiz diz algumas coisas que às vezes eu discordo dele, pessoal. Everton Araújo, pra mim, ele tenta com o Everton Araújo, nas coletivas tenta dar moral ao cara, mas vamos ser bem realista, pessoal, não dá, né? Não dá. Everton Araújo é um a menos no meio campo do Flamengo hoje. Eu acho que Pulgar, já contra o Palmeiras, já vai ser titular, né? A volta de Pulgar. Infelizmente aí, pelo que eu escutei da boca de Felipe Luiz, dificilmente Saul vai ter condições de jogo para domingo. Talvez ele vá poupar Saul, não é questão nem de poupar, né? Talvez trabalhar Saul para ver se ele tem condições de jogo para o Racing, né? Não treinou durante esse período aí de data FIFA, né? Foram 10 dias, ele não treinou, então isso aí dificilmente, né? Dificilmente ele vai para esse jogo do Palmeiras. Já Pulgar voltou bem, né, pessoal? É aquele cara que marca, é aquele cara que tem um bom passe, tem a saída de bola, sem sombra de dúvida, o Flamengo ganha muito, né? Arrascaeta fez um bom jogo, né? Pedro, sem sombra de dúvida, foi o melhor do Flamengo, com um gol e uma assistência. Luiz Araújo muito bem também. Jorginho recuperando aquela boa forma que ele vinha jogando, distribuindo o jogo, cadenciando na hora certa, acelerando na hora certa. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, o Flamengo tá no caminho certo, né? Começa a jogar aquele futebol, eu sempre dizia, vamos esperar que o Flamengo não volte dessa data FIFA como voltava com o Tite, né? Com o pé no freio. Não, voltou totalmente diferente, voltou com o pé no acelerador, jogando bem e uma grande partida, né? Então é isso, pessoal, deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.